dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui hoje. Bem-vindos a mais um Codecast. Hoje a gente tem o prazer aqui de receber a Marina Beer. A Marina é uma executiva de marketing com mais de 15 anos de experiência, amplo conhecimento de comunicação, trabalhou durante muitos anos na Vivo. Hoje ela lidera, é diretora de marketing da 99pay. E a ideia é que ela possa passar um pouco das experiências de quem está do lado de dentro das empresas, né, e que vive, né, o dia a dia das mudanças que o nosso mercado passa para cada um de nós aqui. Marina, prazer ter você aqui hoje. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Então, te apresentei rapidamente, mas se apresenta um pouco para as pessoas, que eu acho legal. Tá bom. Bom, eu sou publicitária de formação. Acho que como todo publicitário, eu comecei minha carreira pensando em ir para a criação. Eu gostava de escrever, aquela coisa pré-universitária, vamos dizer assim. E aí depois eu fui direcionando minha carreira para o marketing. Quando eu me formei, eu decidi que eu queria fazer um programa de trainee, fui trabalhar na Vivo. E foi lá que eu comecei a minha carreira especificamente em branding, né? Que acho que é o tema que a gente gosta tanto. Eu entrei lá em 2008, tive uma primeira passagem de 4 anos, depois eu saí, fui morar fora, fui fazer um mestrado e quando eu voltei, fui para a consultoria para dar uma diversificada, depois voltei para Vivo para assumir aí um projeto um pouco mais complexo de rebranding, no momento de fusão e tudo mais. Fiquei quase 10 anos nessa minha segunda passagem. E aí, ano passado, resolvi fazer uma mudança aí, que alguns diriam que foi radical, mas que tem sido muito bacana, que é mudar para 99 e assumir ali o marketing da fintech, que começou agora. Que é uma fintech dentro de uma startup, que não é mais uma startup, né? Exatamente. A 99 ela começou há 12 anos atrás e ela foi o primeiro unicórnio do Brasil, né? Muitas pessoas não se lembram disso, né? Não sabem. E foi passando por diversas mudanças, crescendo, vieram investidores de fora e tal. E em 2020, junto com a pandemia, foi lançada a 99pay. Muito naquele momento de as pessoas não queriam sair tanto de casa, com razão, né? Quando fossem sair, pegar um carro era mais seguro do que o transporte público, mas você também tinha o contato com o motorista. Era um boom das fintechs nesse momento, então você meio que junta a fome com a vontade de comer, a vontade de facilitar o pagamento, porque a maior parte dos pagamentos, vamos lembrar que em 2020 não existia Pix ainda, então era físico. E aí a fintech surgiu nessa resposta, aí, nessa conjuntura, né? Então uma base importante de clientes ali, um momento para evitar contatos, boom de fintechs no Brasil e a gente buscando capturar esse mercado que estava crescendo. E conta um pouco de como foi essa tua história na Vivo, porque eu acho que para quem é mais novo, né, talvez não lembre do que foi ter uma empresa de celular nascendo no Brasil e construindo marca a partir de algo que não existia, né? A gente vinha de um mundo de empresas que eram públicas e de repente o mercado foi se profissionalizando e aí surge a telefonia celular e surge a competição e a Vivo surge como um dos principais players. Como é que foi a construção de marca nesse momento da tua vida? Sim. Que marca você pegou naquele momento e que você tinha como desafio? Quando eu entrei na Vivo, foi em 2008, a marca já tinha 5 anos. Né? E aí estava no momento de começar a trabalhar, já vinha sido trabalhada uma marca mais forte, então a Vivo surgiu a partir de 7 operadoras que se juntaram, eram 7 estatais, né? E aí já surgiu como uma operadora gigantesca que quebrava, né, essa prática de mercado de ser um nome estatal, tipo que era Telesp, Telerge, coisas desse sentido, e surgia como essa marca mais inspiradora e tudo mais. Mas ainda assim era um mercado muito prático, né? Muito falar sobre o que ele oferecia, explicar o que é o celular. Tinha uma questão de qualidade muito importante, tinha passado por uma crise de qualidade muito importante. E quando eu entrei, foi uma feliz coincidência ali, que eu entrei justamente num momento de revisão de branding, assim. Então, para onde queremos ir, o que queremos fazer, estamos num bom momento, mas a gente precisa aprofundar essa marca e começar a criar uma história mais bacana para fora, da onde viemos, o que vemos, né, de mercado. E aí a gente brinca que foi o momento do Vivinho no Divã, que a gente fez um trabalho com uma consultoria de marca, até que a gente tem um histórico A gente comum. tem o histórico de ter trabalhado Exato, no mesmo lugar. E nesse momento, então, foi redefinida a visão, missão, valores, nem redefinida, acho que revelada, né? Missão, visão, valores, atributos e tal.
E eu estava justamente nesse projeto como trainee. Então, eu falo que foi uma lente, né? Que eu coloquei nos olhos e que eu nunca mais tirei. E a partir dali, a Vivo foi crescendo. E eu acho que a marca ela vai aprendendo a fazer releituras de si mesma, né? Então, você cria essa missão, visão, valores, a partir dali se constrói toda uma narrativa, uma campanha de marca, campanhas, né? Mas que foram evoluindo ao longo do tempo, ao longo da própria evolução do setor, da concorrência, novos executivos entrando, foram feitas fusões, expansões de negócio, e aí a marca ela ia sempre, acho que, se reinventando em cima dessa própria essência, né? E trazendo novos significados, novos componentes ali. Acho que foi muito interessante ver esse crescimento. Então, eu passei ali os primeiros 4 anos, depois quando eu voltei era uma outra marca já, né, que estava se Você ficou expandindo. quanto tempo fora mesmo? Eu fiquei 3 anos fora. Um bom tempo. Então, foi isso. E aí, desses 3 anos, era uma outra marca. Então, por exemplo, quando eu saí, a gente só tinha telefonia móvel e estava começando a ter fixa em São Paulo. E aí, quando eu voltei, a gente já tinha serviços fixos no Brasil inteiro, com a fusão da GVT. E aí, era um outro negócio, né, para ser construído e tal. Então... Como que a marca, de alguma forma, na tua visão, ajudou ou não ajudou nesse monte de fusões, né? Esses conglomerados foram formados e são pessoas, no final do dia, que estão lá. Eu acho que a marca ajuda muito. Quando a gente fala de branding, muita gente pensa da porta para fora, né? E eu acho que o primeiro papel foi da porta para dentro, de colocar um norte único para todo mundo, estamos juntos com essa missão, com essa visão e é para lá que vamos, né? Então, acho que traz uma coisa muito importante de ressignificar o trabalho. Então, quando você está numa fusão, é mais caótico, óbvio, né? É uma junção de negócios, de sistemas, de pessoas, de culturas ali. E que você ter uma marca forte te ajuda a entender, tá bom, o que nos rege, né? De alguma maneira, estamos aqui por uma questão maior e qual é ela, o que vamos fazer. Então, eu acho que ajudou muito. Ajudou muito também nessa transição para o próprio consumidor, porque uma coisa é você fazer uma mudança de marca para uma marca A ou para uma marca já conhecida, né? Então, as fusões e as mudanças de marca que foram feitas, elas iam sempre em direção à marca Vivo, né? Fortalecendo a Vivo. Então, isso ajudou bastante também a ter mudanças mais suaves até para os clientes. E, Marina, me diz uma coisa, nesse processo, nessas mudanças todas que aconteceram na Vivo, qual foi o principal, ou quais foram os principais obstáculos ou dificuldades que você acha que você encontrou? Olha, foram muitos anos, né? Então, acho que dá pra gente pensar em alguns momentos, assim. Eu acho que durante as fusões você tem uma questão de pessoas, de união de culturas e tudo mais. Então, ao mesmo tempo em que a marca junta, tem gente que ali muitas vezes não se enxerga naquele novo universo ou que tem algum tipo de resistência. Então, tem todo um trabalho cultural para ser feito, que é muito importante e que eu acho que é um dos mais difíceis, né? Então, assumir equipes que não eram inicialmente, não trabalhavam comigo, que vieram de outras lideranças, de outras culturas. Acho que isso são coisas que, particularmente para mim, foram bastante desafiadoras, assim. Acho que tem também o tempo, né? O tempo da empresa executar mudanças de marca ou executar alguns movimentos. Às vezes não é nem numa fusão uma mudança de marca, mas você precisar dar um salto de imagem em determinado atributo que não está legal, ou numa região. E isso, muitas vezes, tem uma expectativa de que seja muito rápido, especialmente uma empresa de capital aberta, às vezes você precisa dar umas respostas, né, para fora. E o tempo do mercado não é tão rápido, o tempo do consumidor não é tão rápido. Estamos falando de um mercado super estável, né, super estruturado, com 4 grandes empresas, com muito poder. Então, acho que essas eram as grandes dificuldades, assim, você fazer movimentos que nem sempre são tão rápidos quanto você gostaria. E a reputação nesse sentido, num mercado tão complicado como o de telecom, como é que é para você? Porque depois eu queria talvez linkar isso com uma pergunta mais para frente, mas também a gente teve a curiosidade, eu trabalhei na Telefônica, você trabalhou na Vivo. Eu trabalhei muito menos tempo, mas não é um mercado que é amado por todo mundo, é um mercado que o nível de serviço é super cobrado, então ele se expõe muito e ao mesmo tempo ele tem um telhado de vidro. Como que era lidar com que indicadores vocês conseguiam de alguma forma controlar o que estava acontecendo em termos de reputação e credibilidade dessa marca no mercado? A reputação é sempre uma dor, né? Acho que mais do que a reputação, a experiência do cliente ela é muito sensível, porque é aquele serviço que ele é invisível
e ele aparece quando ele não funciona, né? Então, quando está tudo bem, ninguém lembra de você, o objetivo é você não ser lembrado de alguma forma, né? Mas quando ele cai, é um grande problema, é um transtorno gigantesco. Então, acho que nesse sentido é complicado você fazer a gestão da satisfação de clientes e tal, isso afeta diretamente a sua reputação. E a gente internamente começou a olhar indicadores, porque por muito tempo na fase de crescimento da marca, você geralmente olha top of mind, lembrança de propaganda, e a gente começou a olhar para preferência, para recomendação, porque no fim das contas era isso, a gente também precisava entender que existia, infelizmente, mas é a realidade, um cenário, uma curva normal de reclamação, né, e de uma reputação que, obviamente, a gente ia sempre tentar melhorar, mas que o nosso ponto de partida era aquele, que infelizmente era ruim, mas como é que dentro daquilo você separa o que está funcionando do que não está, né? E como é que você sabe onde você está conseguindo de fato crescer? Então, tinha essa questão de reduzir reclamações, reduzir rankings, reduzir e melhorar a reputação, né, quando a gente fala de prêmios de reputação e tal, mas muito também de olhar a recomendação, a preferência, o outro lado da balança para ver se a gente também está melhorando o nosso NPS. Que são ali, indicadores né? no final do dia de branding, né? Porque eles determinam o relacionamento que a empresa está tendo com os seus consumidores. Exatamente. E o residual, porque a experiência acho que para ele começar a afetar a sua imagem, né, e a preferência, e a rejeição ou a recomendação, você tem que ter um residual forte, pro bem ou pro mal, né? E esse residual não é feito por uma experiência. Então, também separar o que são indicadores mais sensíveis ali de uma experiência pontual que pode ter acontecido e que, obviamente, você tem que tratar e ser bem sucedido, mas o que você consegue carregar para a marca e transformar isso na sua imagem. Eu nem sei hoje, quando você saiu, quantos colaboradores a Vivo tinha, mas imagino que eram algumas dezenas de milhares, Sim. né? E você também foi para uma grande empresa agora, que é a 99, para uma área específica da 99, que é uma startup, não, uma fintech dentro dessa startup que já não é mais startup. Uhum. Como foi essa mudança? Conta um pouco desse processo, que te levou a tomar essa decisão. Você já estava há muito tempo na Vivo, você era conhecida no mercado, todo mundo já falava da Marina. Eu brinco, né? Que nem eu tenho o Fábio Daim, né? Hoje, depois de 12 anos, tinha já a Marina da Vivo. Uhum. Como é que era? Olha, não foi uma decisão fácil, mas foi um desafio bem interessante, assim, acho que eu estava já há 10 anos de volta, né, e tinha construído muitas coisas, a Vivo tinha passado por momentos também de criação de novas marcas, de novos negócios, eu olhei para todas essas frentes também, mas por outro lado eu também tinha uma intenção, uma vontade de conhecer outras coisas, outros setores e outros perfis de empresa. Então, quando veio essa oportunidade na 99, para mim juntou um pouco alguns mundos, que é de sair de uma empresa tradicional e ir para uma startup, para uma fintech, para uma empresa em que a base é a tecnologia. E isso muda radicalmente, até no número de funcionários que você comentou, tamanho de equipe, tamanho de desafio. Ir para uma empresa que é muito voltada a dados, então a 99 tem uma cultura muito orientada a dados, e isso é uma coisa, acho que é muito interessante, para mim sempre foi uma pulga atrás da orelha, esse encontro, né, de branding e dados, do resultado mais tangível, de como é que a gente mostra que a marca está, de fato, agregando. E é uma empresa que tem uma busca muito forte por isso, na 99. E conhecer outro setor, né? Então, fintech e telecom tem algumas similaridades por se tratar de serviço, de ser um setor um pouco mais complicado em termos de experiência do cliente, né, de satisfação, às vezes. Mas também são coisas completamente diferentes, até em termos de concorrência, né? De tamanho de concorrência, por exemplo, hoje no Brasil tem 700 fintechs, né? Você, obviamente, não ouve falar de todas, mas, sei lá, você tem 10 muito atuantes, 6 grandíssimas marcas, uma das marcas mais valiosas do Brasil é desse setor, né? Então, é um cenário competitivo também muito, muito grande, eu diria que talvez até mais agressivo do que o que eu tinha em telecom. E qual é a tua missão hoje na 99Pay? Porque as pessoas tendem a pensar na 99, acho que ainda como uma empresa que eu vou pedir mobilidade, uma empresa de mobilidade, eu pedir táxi, eu pedir algum carro, compete com Uber, enfim, acho que o primeiro pensamento que talvez venha em alguém que escuta a palavra 99 seja esse. Exato. Você está numa outra unidade lá dentro, ela serve para quê? Qual que é o teu mandato hoje? Hoje a 99Pay, ela é uma instituição de pagamento, como outros bancos, como outras contas digitais que a gente tem.
ela também oferece empréstimos, então ela já é um business que por conta própria já dá um resultado interessante para a empresa, né? Obviamente, ela está dentro de uma lógica de ecossistema, então da gente aproveitar ao máximo essa base da 99 para conseguir engajar e conseguir rentabilizar clientes. Mas acho que tem justamente aí como marca, né, a gente tem um desafio enorme de criar conhecimento e um conhecimento que não é apenas como um método de pagamento da 99, que foi como a gente começou. Então, é um ano aí importante para a gente justamente começar a construir a nossa própria história, né? Não é só que eu estou dentro do aplicativo da 99 e você usa para pedir corridas, mas olha, aqui tem muito mais coisas que você pode fazer e criar essa recorrência, esse engajamento de cliente. Quando você fala de cliente, e aí é curiosidade mesmo, eu fico pensando que vocês têm dois públicos super fortes, né? O consumidor final, a consumidora final e os motoristas que estão... Sim. Como que vocês dividem esses públicos lá dentro? Vocês têm uma priorização de um público em relação a outro? Eles têm, na verdade, trabalhos distintos, cada um com as suas necessidades, né? Então, tanto na parte de mobilidade quanto de fintech, os times olham para esses dois públicos de uma maneira diferente. Então, as soluções que cada um precisa, o relacionamento com cada um, o canal com cada um. Mas não existe uma prioridade de um sobre o outro, porque no fundo a gente está tratando de oferta e demanda, né? Então os dois são igualmente importantes para o crescimento da 99 ali. Então quanto mais motoristas a gente tem, motoristas que dão preferência para 99 do que para outros concorrentes, melhor para o cliente final também, que ele vai ter mais oferta para o cliente que usa 99. E aí a fintech ela entra como uma ferramenta para monetizar, para facilitar, para ser mais um benefício, para trazer vantagens. Eu ia entrar um pouco nisso, né? Porque muito do que eu tenho visto nas empresas, né? A gente fez um trabalho recentemente para a Ambev, não tão recentemente assim, que a pergunta é, a gente já sabe que a gente não é uma cervejaria, a gente é uma empresa do quê? Uhum. Né? E aí saiu toda uma plataforma do que era a Ambev hoje. E aí olhando para o negócio da 99Pay, eu fico pensando que benefícios você oferece hoje para o taxista, para o consumidor final, que de alguma forma te diferenciam de outras empresas do mercado, porque são 750 e uma fintechs no Brasil. Olha, acho que o principal benefício que a gente trabalhou até então é o fato da praticidade, da comodidade, você estar dentro do app da 99. Então, a gente tem um público mais BC, que nem sempre, inclusive, tem tanta memória no celular, tem celulares tão potentes, e você evitar a instalação de um app já é um grande diferencial para essas pessoas, né? Além disso, a gente trabalha muito numa lógica de você estar sempre ganhando. Você tem um ganha-ganha ali, porque você tem uma conta que é remunerada, então ela valoriza, equivalente ao CDI, o melhor que tem no mercado, dos grandes competidores ali, e todos os dias, que muitos não têm. Ainda é muito tangível e funcional, sim, né? Sim. Mas são diferenciais que para o nosso público fazem diferença. Então, quando o cara coloca o dinheiro lá, do dia primeiro o negócio está valorizando, valoriza 110% do CDI e ele tira a hora que ele quiser. Esse é o primeiro ponto. E quando ele usa, ele começa a ganhar benefício também. Então, a gente consegue fazer dentro do nosso ecossistema 99 benefícios de cashback, de uso para corridas e tudo. E também você tem benefícios para pagamento, você tem taxas menores, empréstimos são as menores taxas do mercado. Então, tem uma preocupação genuína muito grande assim, de você ter uma conta mais vantajosa e, de fato, trazer vantagens melhores para os clientes. E quando você olha para esses diferenciais hoje, eles estão no campo funcional, né? Sim. Então, e aí quando você olha para essa construção de uma marca, eu queria entender um pouco como que é construir uma marca de uma fintech, até em comparação com de uma gigante como a Vivo. Sim. Eu acho que você está pegando uma outra realidade. Você está indo para um mundo que em algum momento você vai sair do funcional para outros níveis, né, de consciência mais emocionais, mais inspiracionais, enfim, queria entender um pouco como é que você enxerga essa construção. Você pegou o ponto central aí, que eu acho que é a grande diferença de como eu atuava lá e aqui, né, do desafio. Acho que a 99Pay está em outro estágio de maturidade, né, como empresa, como negócio, até o próprio setor. Então, é um estágio ainda, a gente fala, né, de construção. Então, você tem toda uma infraestrutura que está sendo refinada, que já existe, mas que está sendo refinada. A gente já tem 20 milhões de clientes, mas ainda existe objetivos muito claros de crescimento, de questões mais tangíveis desse dia a dia.
E é um setor ainda também que trabalha muito funcional, pela maturidade do próprio setor, pelo perfil do público, que é mais um promo hunter, que é uma galera que dinheiro é coisa muito séria. Então, qualquer benefício adicional, ele faz a diferença no final do mês, né? Então, a gente ainda hoje trabalha muito essa questão funcional, obviamente mirando aspirações mais emocionais e criando um caminho que possa nos permitir isso no futuro, né? Então, a gente sabe que o mais tangível e funcional que existe, ele precisa estar construindo lá nossa visão de futuro, nossa visão de mundo, né? Que tem que ter. Mas hoje ainda é um trabalho de marca muito prático, muito tangível, que comparado aos concorrentes. E em termos de ferramentas de comunicação, hoje, ontem a gente estava conversando com uma outra pessoa aqui, a gente estava falando da importância da publicidade, né? Uhum. E pensando no mercado massivo como o da Viva, a publicidade foi sempre super importante. Não é a mesma realidade quando você está numa fintech. Como que é a construção de marca em termos de distribuição de canais e de conteúdos? E como que você olha essa construção de marca hoje, usando todos esses artefatos que você tem na mão? Hoje é uma realidade muito diferente em termos de capacidade de investimento, né? Uma empresa que está começando, está se estruturando, uma startup e uma marca já consolidada como a Vivo. E acho que isso exige até uma criatividade muito maior do que você fazer com esse dinheiro, né? Então, ele vai desde você recortar um pouco mais o mercado, de onde é que você vai usar, onde é que você vai... Então, eu não vou atuar nacionalmente, eu vou para qual região, eu vou para qual segmento, e fazer escolhas desde isso vir uma campanha ou isso vir um incentivo. Acho que são conversas que também a gente tem lá dentro, né? Vale mais eu falar sobre a marca puramente ou vale mais eu transformar isso numa promoção que pode falar por mim, que eu tenho um bom custo-benefício, né? Então, é um pouco das conversas que a gente tem. Acho que os influenciadores entram como uma alternativa aí, embora ainda tenha questões, acho que de mensuração, até de abrangência, eles acabam entrando com uma importância um pouco maior dentro dos planos, porque, no fim, são pessoas que têm públicos fiéis, que têm um poder de influência que empresta um pouco pra gente. E as redes sociais essenciais, né? Então, tanto no orgânico quanto a mídia em rede social, ela ganha uma importância enorme. Tenho feito muito uma comparação, porque você trouxe agora dos influenciadores, do que é o influenciador que é mais o que seria no passado um formador de opinião, e o influenciador que é um pouco mais orgânico, que é aquele influenciador que ele é capilar, ele está em todo lugar, ele é mais autêntico, inclusive. Vocês trabalham com os dois tipos de influenciador, como é que funciona? Vocês têm influenciadores que são mais formadores de opinião, de fato, e influenciadores que... Por enquanto, a gente trabalha mais orgânico, pelo tamanho que a gente tem, mas sim, a gente vê o mercado como um todo, ele conjuga essas duas coisas, né? Então, o setor financeiro como um todo e as fintechs, eles usam muita celebridade, né? Que é o formador de opinião, um pouco mais celebridade do que o formador de opinião, né? Mas muitas celebridades já mais massificadas, vamos dizer assim, que falam com todo mundo. E aí, no micro, eles vão e pulverizam esses influenciadores. Então, é quase como um awareness a partir de um influenciador maior. E você trabalhar numa consideração, no engajamento ali no micro, no one-to-one ali com os influenciadores menores. E aí, como que se dá esse trabalho? Se puder contar um pouquinho, como vocês criam plataformas para ter relacionamento com eles? Vocês fomentam de alguma forma com conteúdo? Vocês simplesmente tão próximos? Qual é o processo para isso? Vai muito, por enquanto, ainda vai muito dependendo da demanda que você tem. Então, tem algumas estratégias, assim. Uma é você ter um pool de influenciadores que vão trabalhar ao longo do caminho com você, né? E que criam um repertório sobre a sua marca, inclusive, essa é uma das possibilidades. E o outro são campanhas pontuais em que você busca alguém que... Carnaval. A gente fez uma campanha agora recente em Recife, Olinda e Belo Horizonte. Então, você vai em pessoas super específicas dessas 3 localidades em que possam, quase 2, né, praticamente, que possam te ajudar a tangibilizar. É gente que vai falar de carnaval, que tem entrada nesses lugares, que conversa com as pessoas e aí eles vão ser plugados nesse momento para comentar sobre a nossa campanha. Mas aí é pontual e geralmente acaba ali, né, termina ali, a não ser que você entenda que existe um lastro para alguma construção de algum atributo que esse cara ou essa pessoa agrega muito, e aí você dá continuidade. E quando você... Tá, esse é um lado interessante.
Em termos de conteúdo, esse é um público que consome um conteúdo para replicar um outro ou não? Você mais brifa? Porque algo que a gente tem visto é quase que uma troca, né, em que você gera um conteúdo de interesse dessa pessoa que às vezes nem fala da tua marca para que aí alguém fale dela. Sim. Como que vocês entendem isso? Tem as duas coisas. Tem essa do que você fala de algum conteúdo de interesse. É uma terceira categoria que a gente ainda... a gente é muito mencionado, a gente ativa ainda pouco. Então, por exemplo, você tem os grandes, não gurus, mas você tem muita gente, por exemplo, no YouTube que comenta sobre as contas digitais, qual é mais vantajosa. Então, qualquer novidade, qualquer mudança na valorização da conta, na lucratividade, os caras vão lá, colocam você com todos os concorrentes e fazem comparações abertamente de quem está fazendo o quê. E esse é um trabalho interessante de ser feito, né? De aproximar dessas pessoas. Por outro lado, é arriscado, porque esse cara, ele trabalha na neutralidade dele, né? Ele também tem a marca dele ali, que é de levar uma informação idônea ali, sem viés para o cliente dele. Então, você tem um risco de, eventualmente, esse cara também, embora ele goste de você e você está alimentando uma relação com ele, ele não garante, ele não é um contratado por você para poder falar só da sua marca, né? E falar sempre o que você quer. Então, acho que ele substitui... Não substitui, né? Ele complementa um pouco a imprensa, só que no mundo de hoje, né? A imprensa especializada no mundo financeiro, no YouTube, para investidores individuais, por exemplo, esse cara substitui. E no social, quando você fala que é porque a gente está falando muito, é engraçado, né? A gente que trabalhou lá atrás com branding, a gente entendia muito mais como um processo, né? Que gerava relações. Agora o processo se dá a cada dia, né? De fato, não tem muito... Você tem o branding talvez o... Eu falo, a implementação já nasce com a estratégia, não tem muito o que fazer. Exato. Qual o papel do social nesse processo para vocês? Cara, o social é isso. Você tem que saber, eu acho que até onde você não vai, né? Então, assim, tem muita pauta quente, tem muita coisa acontecendo o tempo inteiro que você tem que estar atento para poder responder. E participar de conversas, porque senão você fica lá num diálogo só seu, né? Num monólogo, vamos dizer assim, falando da sua própria marca. Então, se você não consegue entrar no que está acontecendo, na agenda das pessoas, é muito difícil. Por outro lado, você precisa também entender quais são as fronteiras disso, né? Para não ficar um conteúdo muito aleatório, que não tem nada a ver, né? Por que eu vou falar, enfim, de temas que talvez eu não tenha nada a agregar ou que não tenha nenhuma coincidência com a minha marca. Então, para nós, o trabalho de social é muito mais entender qual que é o papel de cada um dos canais. Então, tem um que é mais de engajamento, tem um que é mais de informação. TikTok, por exemplo, está virando um canal de busca, né? Tanto quanto o Google. E aí, como é que eu me aproprio disso e gero informação relevante para as pessoas e não só comunicação da minha marca, gero conteúdo de fato. E aí, a partir daí, sabendo para onde você quer ir, você vai meio que no dia a dia mesmo, né? A implementação, sabendo onde você precisa chegar e dizendo alguns não. Não, eu não vou falar da Beyoncé, porque a Beyoncé não faz parte nesse momento, embora seja super legal. Mas... E teve algum momento que vocês falaram sobre algo que você achou que vocês acertaram em cheio, assim, fez sentido? Ou tem uma certa restrição por seu mercado que é financeiro? A gente ainda é bastante cauteloso, porque como a marca está começando, a gente tem uma preocupação muito grande de construção de confiança, né? Então, a gente tem vontade de participar de muitas conversas, de ampliar o nosso leque, mas a gente é bastante cauteloso, assim. Então, hoje, o que a gente sente que faz diferença para as pessoas, por exemplo, é a gente falar saque aniversário, falar de imposto de renda, coisa que, cara, todo mundo vai ter que fazer e se tem alguém que pode pegar a mão e te ajudar ali, já é um adianto, né? Por outro lado, a gente sabe que não é a coisa mais legal do mundo, que não gera engajamento, que nem gera Beyoncé. Mas são as escolhas que a gente tem que ir fazendo, especialmente, acho que nesse estágio, acho que a marca ela vai ganhando licença, né? Vai ganhando uma licença poética para ir se expandindo e saindo um pouco do core. Acho que a gente está ainda alcançando e conquistando esses espaços. Aqui eu brinco muito que é da licença para você operar, para a licença para você liderar, né? Que primeiro você opera bem, depois você passa a liderar a conversa. Exatamente. E aí, pensando um pouco nos dados, né? Imagino que você trabalha com dado o dia todo, assim... Como que é trabalhar num ambiente em que o tempo inteiro você está sendo
imagino, cobrada por dados e números o tempo todo. Sim. Eu acho que tem um primeiro passo, que é você definir qual é a métrica certa para cada pergunta ou para cada resposta. Assim. Então, por exemplo, a gente tende a trabalhar muito com CTR. CTR é bom ou não é bom? Agora, o CTR, quanto a pessoa clicou num anúncio ou num banner dentro do meu aplicativo e tal, ele por si só ele não diz muito, né? Você não sabe as motivações, foi porque você colocou uma coisa que chamava atenção, mas aquilo não é relevante. Então, acho que o primeiro passo ali é a gente dar o indicador correto para a pergunta correta e o papel que cada um tem. Então, o CTR ele não vai necessariamente contribuir para a minha construção de marca, então ele não vai ser um indicador que eu vou levar em consideração apenas para isso. Porque se eu puser um banner falando de marca, do meu propósito, ou um falando de uma promoção, eu tenho certeza que o da promoção vai ganhar e, enfim. Então, acho que ele é válido, obviamente, e é necessário a partir do momento que eu estou comparando coisas justas ali, né? Então, eu falo do meu propósito do jeito A, do jeito B, e eu descubro, talvez, como cada um contribui mais. E o segundo é uma leitura para além disso, né? Então, tá bom, a promoção dá mais cliques e dá mais resultado, dá. Mas dá para falar de um outro jeito que, então, talvez seja mais positivo para minha marca. Então, a gente trabalha muitos números, eu sempre falo com muita cautela, assim, porque eu acho que os números, eles são um ponto de partida muito, muito importante e saber onde você quer chegar e buscar objetivos claros. Mas você precisa ter muito critério em cima deles, assim, muita crítica para poder falar, o número não tá bom, mas eu acho que é importante a gente insistir. E esperar mais um mês, ver se isso vai melhorar ou se vai construir, o que E nesse sentido, existe algum processo de escuta do cliente para você conseguir equilibrar o indicador? Sim, tem bastante. A gente tem muita pesquisa de mercado, então existe uma parte de dados muito grande, mas eu falo que dado é uma planilha de Excel, né? E que às vezes diz mais sobre quem está lendo do que sobre o dado, sobre quem... Eu falo que os números não mentem, mas se você torturar, eles confessam. Eles confessam. E no fim, fala muito sobre a gente, né? Da nossa forma de ver o mundo e não necessariamente do que o cliente está pensando ou não pensando naquele momento, né? Então, tem os dados que são muito fortes, de novo, como ponto de partida, mas acima deles a gente aplica muita pesquisa. Então, eu vou pegar cliente que não faz muitas transações ou que parou de fazer em determinado momento. E aí sim a gente vai falar com essas pessoas e entender o que está acontecendo, de onde vem, com essas motivações. É uma questão de experiência, é uma questão de marca, aonde que estão os problemas. E tem uma pesquisa muito interessante, porque a gente tem muitos colegas de fora, né, que a gente vai na casa do cliente para ver o cliente usando o aplicativo e comentar sobre o aplicativo e entender. Isso é muito legal e até porque as pessoas começam a entender mais o Brasil, né? Porque até pra gente, né, os executivos do escritório, eles muitas vezes não entendem com quem é o nosso cliente, né, com quem que a gente está lidando. Então, o fato de você ir, o cliente abrir sua casa, já é o primeiro, né? Você vai num bairro que talvez você não frequentasse, você vai numa casa que é diferente da sua. Tem o cachorro, tem a criança, tem uma dinâmica, né? Tem toda uma dinâmica acontecendo que às vezes a gente acha que as pessoas estão ali para ver o que a gente tem para dizer, né? E que não tem. E aí sentir realmente a usabilidade e trocando ideia. Então, isso para mim acho que tem um valor enorme, assim. É quase que um choque de realidade, mas que ajuda muito. E as pessoas trazem depois que vão nessas visitas, essas experiências para confrontar os números, sim, porque eu acho que isso é fundamental. Trazem. Depois a gente tem workshops, então, para discutir como foi a experiência e tirar aprendizados. E muitas vezes alguns números são refutados. Então, assim, sei lá, algumas features do aplicativo que algumas pessoas acham que são importantes, outros falam que não, outros falam, não, mas você tá vendo? Isso aqui, talvez o número aí não tá te dizendo que a pessoa deixa de usar, mas tá aqui na boca das pessoas, dizendo que ela não se sente segura, que ela se sente mais segura no outro. Então, a gente vai dosando, né? E aí, olhando para até, não necessariamente só com o chapéu de 99 PI, mas acho que com o chapéu de executiva de comunicação e marketing, o que você está enxergando com o papo de AI? Assim, porque eu falo
com todo mundo, cada um dá uma opinião distinta e acho que todo mundo acha que vai ter uma mudança gigante, que já está acontecendo. Acho que as pessoas pensam talvez em estágios diferentes de onde a gente está ou para onde a gente vai. Mas você está meio que no olho do furacão, assim, você está num lugar em tecnologia a base do que vocês fazem. Então imagino que seja uma discussão viva lá dentro. Sim. Eu acho que a AI é inevitável, obviamente, não tem nem o que dizer. Agora, ela tem que ser usada, eu acho que sem entender os limites, né? Então, de novo, qual é o propósito, aonde você vai aplicar, para que tipo de simplificação de tarefas ou de leitura de dados, mas até onde essa AI, você acredita nela ou não. E aí, extrapolando, eu acho que isso é para o mundo, né? Para a vida. Então, a gente vai ter AI para discutir, tomar decisões políticas, tomar decisões de saúde, e aí é para onde, até onde você vai dar essa autonomia para a AI, porque se você quiser, ela vai poder, de fato, decidir por você e fazer tudo por você, né? Mas é onde que nós, como seres humanos, sociedade, queremos entregar. E acho que é a mesma coisa na empresa. Qual dessa, até onde vai a leitura de AI e até onde vai vir o fator humano e uma discussão e até uma crítica, né? Será que esse dado está correto? Será que não está? Será que é só sobre o dado? Ou tem que entrar também uma experiência de mercado, algo mal sucedido que a gente já fez, ou bem sucedido que a gente já fez? Então, para mim, assim, é algo que eu uso, sei lá, é sempre um ponto de partida para alguma coisa. Preciso começar um texto. Começa lá, joga lá no chat GPT, vê como começaria e aí você melhora. Então eu quero corrigir um texto, eu fiz e, faz uma revisão. Eu acho que é uma ferramenta que a gente tem que usar, tá aí para isso. Mas entendendo, de fato, que ela não substitui ninguém, na minha visão. E não substitui por quê? O que tem no ser humano que é incopiável, na tua opinião? Cara, eu acho que... Primeiro, eu acho que as questões éticas, emocionais, que você vai poder treinar no futuro uma AI para isso, porque eu fiz um curso que quase explodiu minha cabeça sobre isso. Mas você vai poder treinar para que eles tenham ética, e talvez até mais do que o ser humano, né? Porque vai ser treinado para isso, só que sempre a partir de um viés, de um recorte. E eu acho que existe um valor na troca, e que talvez a AI ela vai juntar dados de muitas pessoas pensando, mas eu acho que, não sei, a gente tende a evoluir na troca com os outros, né? E para mim isso é insubstituível, pelo menos nas minhas relações eu acredito que não dá para substituir, não vai ter como. A intuição, de alguma forma, ela fica mais aguçada com o uso de AI, ou você acha que tira a tua intuição? Você acha que a gente tende a ficar mais preguiçoso ou mais curioso? Eu, particularmente, fico mais curiosa, porque eu acho que ela te tira um trabalho inicial e aí você fica com aquela resposta pronta e você fala, tá, mas é isso mesmo, assim, eu acho que para mim gera sempre um benefício da dúvida, tudo que vem muito pronto gera um benefício da dúvida, assim, e eu acho bom. Mas eu acho que a tendência é que as pessoas se acomodem, isso é um perigo, então a gente tem que se policiar muito, porque fica muito fácil, né, tudo que é muito fácil, às vezes você realmente... hoje é muito mais fácil, sei lá, o celular tá aí, ninguém mais para e pensa se precisa planejar alguma coisa, algum recado, porque você pode ligar para alguém e falar o que você precisa na hora. Então, acho que vai ser um exercício constante para a gente de se provocar, de se questionar, de lembrar de que o que está pronto não necessariamente está finalizado. Então, acho que é isso. E pensando aí na 99, até como empresa, como um todo, vocês trabalham com uma temática que é super contemporânea, que é a mobilidade. Uhum. Como que a mobilidade é tratada dentro da empresa? Se você puder falar um pouco a respeito disso. Sim, não, a 99 leva de uma maneira muito séria, assim, inclusive a 99 lidera a Aliança pela Mobilidade, que é um movimento para veículos elétricos, para eletrificação da frota e tudo mais. Aqui em São Paulo já é bastante grande, esse movimento está sendo levado para outras cidades. Então, assim, é um trabalho muito sério que está sendo feito. E aí passa por toda a cadeia, né? Por parcerias, para que você tenha carros melhores, carros com benefícios, com vantagens para os motoristas. E a gente sabe que esses motoristas influenciam os passageiros. Então, a gente tem todo um trabalho aí que é muito sério, que está sendo levado à frente e que segue firme e forte aí como uma das bandeiras da empresa. Em cidades como São Paulo, Rio, que você tem um problema crônico, né? Exatamente. Vocês acabam tendo um papel
fundamental ali. Fundamental, porque tem o impacto que é gerado e tem uma solução que pode ser dada. Exato. Indo um pouco mais para a tua vida, para a executiva, né, de comunicação e marketing, onde você busca inspiração? E eu sempre gosto de dizer que a gente tem os livros aqui, eu pessoalmente não sou o maior fã de livros técnicos, eu gosto de histórias, né? Então eu busco em vários lugares diferentes, não só em livros. Eu queria saber um pouco de onde você busca as tuas inspirações, as tuas referências para se manter atualizada. Eu gosto muito, eu falo que branding, marketing, marcas, é muito sobre as pessoas, né? Então, para mim, eu não curto muito livros técnicos, eu gosto mais de ver as pessoas, de livros de histórias, enfim, histórias reais. E aí, você já tinha me mandado essa pergunta, eu fiquei pensando onde é que eu buscava inspiração. E aí tem um podcast que eu adoro, que chama Vibes em Análise, não sei se você já ouviu falar. Não. São 2 psicanalistas e que inclusive tem uma empresa de pesquisa, de tendências e tal, mas nesse eles pegam algum tema que está meio latente e fazem uma análise geral. Então, por exemplo, agora era ansiedade climática, e teve um outro que era sobre depressão, sobre, enfim, N coisas que eles entendem que está acontecendo no comportamento geral e vão analisando. E eu acho incrível, assim, porque acho que nos pega pessoalmente muitas vezes também, mas eu acho que vai me dando muitos insights do tipo, putz, né, realmente, como é que a gente reduz a ansiedade? Como é que nós, marqueteiros, no mundo que a gente vive, de tantos estímulos, etc e tal, isso me provoca muito profissionalmente, assim, de qual é o nosso papel aqui, né? Como é que a gente também se responsabiliza e atua um pouco para esse tipo de coisa que está acontecendo, né? Então, seja na ansiedade, estamos vivendo uma era de... Como é que eles chamavam? Não lembro agora, mas era relacionado a isso, né? Uma era de uma geração totalmente ansiosa, né? E qual foi a nossa contribuição para isso? Começa por aí, né? E como é que a gente, na cadeira hoje que a gente está, como é que a gente minimiza ou tenta minimizar isso, não gera um FOMO ainda maior, uma coisa... Então, essa é uma fonte de inspiração para mim. Acho que outras são meus filhos, acho que toda mãe, né? A filha é sempre uma fonte de inspiração, acho que um pouco pelo olhar neutro, olhar ingênuo ali que existe, né? Puro que existe. Eu aprendo todos os dias com eles, assim. Meu filho, quando tinha 3 anos, falou pra mim por que eu não gostava de propaganda se era publicitário, porque eu desligava o rádio para não ouvir propaganda. Me colocou numa crise. O que você respondeu? Eu falei, filha, é complicado. É que essa era chata. Você não respondeu para ele e não vai responder para mim, né? E que mais? E é isso, acho que ler, ver séries em geral, ver coisas, acho que tá muito atenta, assim, eu gosto muito desses estudos de tendências um pouco mais amplos, ver uma Amy Webb da vida, ver a Box é outro estudo que eu gosto muito de ver, que vão mais pro lado comportamental, sabe? Eu tendo a não gostar tanto das fórmulas de marketing ou de marca, mas entender comportamento, o que está afetando o comportamento das pessoas, onde é que pega, né? O que está latente no momento, assim, isso é uma coisa que me toca. E para a tua vida, o que você tem feito e como é que você encara essa loucura que é, imagino, trabalhar, ser mãe, executiva, esposa, enfim, todos os papéis aqui, chapéus que você é obrigado a vestir. E acho que eu tenho perguntado isso para as pessoas porque eu tenho visto realmente que não é só ansiedade, acho que tem um sentimento geral das pessoas de estafa mesmo, né? Onde que você encontra a sua recarga de energia? Sim. Eu acho que eu encontro em casa, com os meus filhos. É uma perda de energia física, mas uma recarga emocional, mental, né? Assim, geralmente. Acho que é difícil, acho que todo mundo hoje tem uma vida mais urbana, assim, né? Ou que trabalha 8 horas por dia, sei lá. E tem uma família, enfim, tá todo mundo muito cansado, né? Mas eu vejo também as pessoas mais jovens falando que estão muito cansadas, né? E eu acho que é também tentar entender onde que tá drenando você, assim. Então, por exemplo, uma coisa que eu fiz foi reduzir muito rede social, coisa assim que eu percebia que tava me drenando mesmo, em termos de tempo, de atenção, gerando uma ansiedade, né? De ter sempre alguma coisa acontecendo.
Comecei a substituir por podcasts mais longos, por coisas que exercitavam mais um poder de concentração, de atenção. Então, coisas assim tem me feito bem. Mas é um exercício diário, né? Especialmente para quem tem filhos, assim, a gente sabe que a gente estava falando como é que é? O resultado passado não é garantia de futuro. Então, você sabe que no dia a dia vai acontecer um imprevisto, são duas crianças, então a chance, né? Você tem uma chance grande de alguém não estar bem no dia ou fugir alguma coisa do seu controle. E aí eu acho que eu levo isso muito para minha vida como um todo. Então, as pessoas que trabalham comigo entendem como é a minha vida, sabem como é ser mãe, não sei se sabem, mas... Ser transparente a respeito disso. Eu divido muitos desafios, assim, que eu passo, porque eu acho que isso nos ajuda. E aí, o dia que eventualmente acontece alguma coisa, eu falo, tô precisando daquele tempo aqui agora, nesse momento eu vou dar um foco aqui. E aí, você vai lidando, né? Um dia depois do outro, acho que é um pouco por aí. Eu tenho feito 2 perguntas e a gente está indo para o bloco de encerramento aqui, mas uma delas é, você tem 2 filhos? Uhum. Um filho e uma filha. Quantos anos eles têm? 8 e quase 5. 8 e quase 5. Imagino que como qualquer pai, eu sou pai ou mãe, você queira deixar alguma coisa, pelo menos gravada na memória deles, para que eles levem como um ensinamento, talvez que você teve ou que você gostaria de ter tido. Que ensinamento que você acha que você vai olhar no futuro e vai falar, putz, que legal que eles ainda carregam isso consigo? Olha, cara, assim, a minha grande preocupação, eu falo que toda mãe tem uma pira, né? A minha grande pira como mãe era trabalhar a autoestima dos meus filhos, assim, eu lembrava de eu cantando pro meu filho pequeno, aquela musiquinha do Genesi, Só Eu Sou Eu, sabe? E eu acho que essa é uma coisa que nos ajuda eles a crescerem e estarem no ambiente e entenderem os outros também, né? Então, acho que esse é uma coisa que eu mergulho, assim, que eu trabalho muito para construir essa questão de que cada um é cada um tem suas características, tem que respeitar, tem que entender, tem que se respeitar, tem que tá tudo bem ser do seu jeito, tá tudo bem ser do outro jeito. Acho que isso é uma coisa que eu deixo muito para eles e que acho que é um desafio pra gente, né, em sociedade, entender isso. Na nossa profissão, entender isso, então acho que esse é um... E para terminar, né, pensando em... a gente tem um monte de gente aqui que assiste o Codecast, que enfim, está começando a carreira, está entrando no mercado de trabalho, pensa em fazer um movimento, eventualmente, de ir para uma empresa e sair de uma agência, às vezes, ou o inverso, enfim. Que você acha que são, talvez, conselhos que você pudesse dar, tanto, talvez, em termos de competências mais técnicas, como comportamentais, para quem está entrando no mercado de trabalho? Que conselho você daria para alguém hoje que está entrando no mercado, talvez, tão diferente do que a gente... acho que o teu já foi diferente do que eu peguei, mas indiscutivelmente o teu já é diferente do que o de hoje. Eu acho que... você ter abertura, assim, para mim é mais do que tudo. Eu acho que competência técnica vai e vem, né? Então, quando eu entrei na faculdade, não se falava sobre redes sociais, talvez Orkut, não tenho certeza. Não deve Era Orkut, mas não existia, não tinha essa dimensão que tem hoje. E a competência técnica, você sempre vai poder correr atrás, assim, até se tinha me perguntado de desafios, eu acho que um dos grandes desafios que eu tive foi de assumir áreas em que eu não entendia nada tecnicamente, que eu tive que ir com o coração aberto e aprender. E aprendi, fui muito feliz de ter pessoas maravilhosas que me ensinaram tudo, tiveram paciência de me ensinar, pessoas que eram do meu time, pares e tal. Mas eu acho que para mim é isso, assim, é ter abertura e claro, cada um sabe onde aperta seu calo, né, até onde dá para ir, até onde dá para me arriscar. Mas eu falo, porque eu fiz esse movimento recente que para muita gente falou, nossa, mas 10 anos numa empresa, você vai mudar, e você vai. Acho que estar de coração aberto mesmo e entender que talvez se não der certo, a gente vai tentar outra coisa e uma hora vai dar. Então, e você sempre vai aprender com aquilo. Acho que ter esse espírito para aprender com o que vem, sabe? Acho que às vezes a gente idealiza muito e acolhe pouco as coisas que vêm e não consegue separar o que é bom e o que não é, sabe? Então, acho que é isso aí. Você sente essa diferença geracional no teu dia a dia com as pessoas com quem você trabalha? Te impacta? Ou
Eu brinco, né? A gente tem alguns grupos lá na empresa que vão dos 20 aos 50, né? 50 e poucos. E eu sinto isso no dia a dia, como tem diferenças, mas ao mesmo tempo tem algumas similaridades, né? Quando a gente contrata é muito baseado em comportamento, como você falou. Você sente essas diferenças geracionais? Eu sinto especialmente na parte prática, né? É isso, da forma de se comunicar, da forma do quanto eu uso rede social, o outro usa rede social, do quanto a rede social é relevante ou não é relevante para algumas pessoas. Mas eu acho que quando você baliza pelo comportamento, você começa... Essas diferenças, elas se reduzem muito, né? Então, você começa a ter gente ali que, por mais que tenham 20 anos de diferença ali de idade, né? Elas partem de princípios parecidos, de valores ou de buscas similares, e isso ajuda muito na aproximação, né? Então, acho que é muito mais por aí. Mas, sim, claramente existem diferenças, assim como existiam quando eu estava entrando na empresa e eu tinha chefes 10, 20 anos mais velhos que eu. Marina, super obrigado. Obrigada. Foi um prazer estar com você aqui hoje. Espero que a gente possa repetir em breve. Sim. Espero que a gente esteja junto. Obrigada a você. Obrigado por ter participado. Pessoal, obrigado por terem junto aqui da gente de mais um Codecast e até a próxima.